Olá, somos alunos do 5º período de Psicologia e hoje viemos apresentar um trabalho sobre esquizofrenia. A esquizofrenia incide em 1 a 2% da população mundial, independente do sexo, idade, raça e nível socioeconômico, configurando-se então como um enorme desafio à neurociência. Além disso, estudos com familiares e gêmeos esquizofrênicos nos direcionam para a existência de componentes genéticos na etiologia da esquizofrenia. Etiologia essa que até então não é completamente conhecida. O transtorno é considerado uma patologia do sistema nervoso e caracterizado como consequência de diversos distúrbios do sistema nervoso central. Logo, diversas hipóteses envolvendo dopamina, serotonina, glutamato, neuropeptídeos, ligantes de receptores muscarínicos, adenosina, sítios de ligação sigma e fosfolipase têm sido propostas na tentativa de melhor compreender a fisiopatologia da doença. Sendo assim, é ideal entender quais áreas do cérebro são afetadas e de que forma. Isso é importante devido ao caráter científico que buscamos trazer à avaliação neuropsicológica do transtorno e entender qual a etiologia e funcionalidade do cérebro nesses casos é essencial para uma avaliação e diagnóstico certeiros. Existe na esquizofrenia diferentes classificações. Por exemplo, a esquizofrenia com sintomas positivos, negativos ou os dois. A relação da esquizofrenia com alguma característica cerebral sempre foi de interesse de pesquisadores, já que a sua etiologia não é tão bem determinada. Porém, em pesquisas realizadas com pacientes agudos e crônicos, verificou-se que diversas áreas cerebrais e até mesmo a dilatação dos sulcos podem estar afetados. No geral, fala-se da diminuição do tamanho de áreas e até do cérebro do esquizofrênico ser menor e mais leve do que de um paciente sem o transtorno. De maneira mais específica, ressalta-se as porções mediais dos lobos temporais, sobretudo hipocampo e giro parahipocampal. Fica evidente com essa hipótese da diminuição da área hipocampal como faz sentido dentro da funcionalidade da esquizofrenia, e junto com o avanço das neurociências, é de conhecimento até de certa forma geral a importância do hipocampo na regulação das emoções. Avançando na pesquisa sobre os denominadores cerebrais e a esquizofrenia, existem evidências que demonstram que pacientes esquizofrênicos possuem menor lateralidade cerebral do que pessoas sem o transtorno. De acordo com Crow, é possível pressupor que engramas cerebrais, sejam eles fonológicos, motores ou sensoriais, são geralmente lateralizados para o hemisfério dominante. Logo, as associações menos frequentes são em grande parte lateralizadas para o hemisfério não dominante. Entretanto, na esquizofrenia, parece que essa segregação é menos seguramente estabelecida. Isso mostra-se relevante quando pensamos a lateralidade do cérebro humano como uma das características que proporcionou o desenvolvimento tão superior da espécie. A assimetria cerebral, o torque do occipital frontal direito ao occipital esquerdo, é a característica que define o cérebro humano e, conforme sugeriu Broca, é a base neural da linguagem. Se a esquizofrenia é uma condição específica do ser humano, o preço pago pelo Homo sapiens pela linguagem, ela somente pode ser entendida através do torque, ressalta Crow 2006. O mesmo autor ainda traz evidências da prevalência de não destros significativamente mais elevada em pacientes esquizofrênicos, quando comparados a controles saudáveis e psiquiátricos, e conclui, portanto, que encontrar o gene da lateralidade cerebral poderia contribuir nos estudos sobre predisposição genética à esquizofrenia. Atualmente, mesmo com os avanços científicos e técnicos, a esquizofrenia é uma doença para a qual só existe tratamento paliativo, necessitando de um diagnóstico médico, que muitas vezes depende de uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica para diagnosticar a esquizofrenia é de extrema importância para a sociedade, sendo que realiza a pesquisa das funções cognitivas da eficiência intelectual dos pacientes, a fim de revelar potencialidades e prejuízos cognitivos existentes. As escalas de inteligência Wechsler estão se destacando na avaliação clínica e neuropsicologia,
pois conceitua-se inteligência como uma competência do indivíduo de agir com objetivo, pensar de forma racional e lidar efetivamente com o ambiente. Essa avaliação avalia a capacidade intelectual e cognitiva na esquizofrenia, auxilia no diagnóstico dos déficits presentes no transtorno ao comparar com amostras de indivíduos saudáveis. WCST avalia a capacidade de raciocínio abstrato e capacidade de modificar estratégias cognitivas de acordo com mudanças. WAIS III avalia adultos e sua capacidade intelectual, medindo funções específicas de inteligência. TMT avalia capacidades como engajamento mental, retratamento visual, destreza motora, memória operacional, flexibilidade mental e capacidade inibitória. COWA avalia indicadores de disfusão cerebral. CPT avalia atenção sustentada. E Strop Test avalia a ocorrência de conflitos de resposta, erro de resposta ou atenção seletiva. O teste AVLT é tido como um dos mais sensíveis para avaliar a memória verbal, enquanto o CVLT avalia a correlação entre memória verbal e habilidade de construção de conceitos. O teste FFT avalia destreza manual e desempenho motor. Já o Grouped Pegboard avalia as funções motoras e a velocidade motora dentro do desempenho motor. O teste MMSE avalia funções cognitivas específicas como memória, linguagem e capacidade construtiva visual.